Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, gente? Tema um pouco diferente, né? Mas é um problema que acontece com muitas pessoas no dia a dia. Muitas mesmo, tá? Como eu sempre tenho tentado trazer alguns temas aqui que ajudam no cotidiano das pessoas, no dia a dia, saber quando você procura o médico. Todas as informações que eu trago aqui são de cunho educativo, para você conseguir abrir sua cabecinha e discutir com um profissional que você segue, tá? Que te acompanha. Eu sou Juliano Pimentel, e se você não me segue ainda, vai lá no YouTube e digita Juliano Pimentel, aí se inscreve. E aqui no Facebook, basta você clicar no nomezinho que está aqui embaixo, DR Juliano Pimentel, e curtir o canal e pedir para ouvir e receber a notificação das lives todos os dias, tá? Então, ontem foi diferente, né? Ontem teve live até tarde. Ontem vocês viram uma live bem diferente comigo e com a Carol. Todo mundo que foi chegando vai compartilhando. Como sempre eu estou entrando um pouquinho antes para esperar o pessoal chegar. Bom dia, Kalina. Bom dia, um beijo pro pessoal de Natal. Silvana, bom dia. Bom dia, Maria Lúcia. Bom dia, Tiagão. Ó, Elaine no médico com filhão, é isso aí. Tá com problema, tem que buscar o médico. Bom dia, Cleidiane. Bom dia, Francineide. Já compartilhou? É isso aí, todo mundo que entrou já compartilhou também? Bom dia, já compartilhei, isso aí. Gente, como a família tá crescendo muito, essa corrente do bem tá crescendo muito, os veteranos sempre ajudem os mais novos. Quando as pessoas tiverem dúvida, vocês encaminhem, entrem lá, até copiem o link do YouTube para eles conseguirem ver os vídeos ordenados lá no YouTube. Tem muita gente que está com dúvida de jejum intermitente, de dicas alimentares, de outros problemas como infecção urinária de repetição, pedindo para falar de menopausa, de anticoncepcional, de tanta coisinha no dia a dia, que já está tudo lá no YouTube, tá bom? Que já tá tudo lá no YouTube. Bom dia, Márcia, tudo bem? Wester, deve ser sua conexão, querido. Vai e volta. Tenta retornar. Tá bom? Vamos lá, Vanessa, Maiara, Alê. Bom dia, bom dia, bom dia. Quem aí já teve dor de ouvido, gente? Coloca eu. Quem aí já teve dor de ouvido? Dor de ouvido é um negócio bem chato, sabe? É um negócio que... Uma dor de ouvido marcou minha vida. A dor de ouvido quando eu perdi meu pai. Eu tava com dor de ouvido, eu lembro como se fosse hoje. Ele foi lá em casa, papai e mamãe eram separados. Ele foi lá em casa me visitar, eu não fui pro colégio por conta disso. Parecia que tava uma agulha fisgando meu ouvido, eu tinha 11 anos. E eu fiz manha nesse dia. E aí eu fiquei de dengo, igual criança de 11 anos mesmo, e não olhei pro rosto do meu pai. Foi no dia que meu pai infartou e faleceu. E eu fiquei com esse fantasma na cabeça durante muito tempo, sabe? Mas coisa de criança, tranquilo. E há pouco tempo eu tive uma infecção, um resfriado tão forte que deu uma congestão muito forte, eu tive uma dor de ouvido. Quem estava aqui na live até soube, fiquei fazendo compressa à noite, porque o cabeçudo aqui foi lavar o nariz, e eu fui a suar tampando, e a água entrou para dentro do ouvido. Aí você já viu, deu pressão lá dentro e ferrou tudo. Mas isso aí resolveu. É bem difícil. Pô, que bom, Dé, fico feliz. Então, gente, antes de mais nada, agora vai dar 8 horas e eu vou começar a live. Todo mundo que tiver chegado aqui vai compartilhando, tá? É um tema importante, porque é um tema que leva muitas pessoas ao pronto-socorro, principalmente na época do verão e do inverno. Por que do verão? Principalmente na época praiana, porque as pessoas no verão aqui mergulham muito e umidade gera otite. É uma das causas de otite. E o outro são fatores virais de vias aéreas superiores, tá? E isso faz com que o seu corpo tenha uma predisposição de maior secreção de muco, tá? E essa maior secreção de muco, vulgo catarrinho, ele faz com que você predisponha a otite, tá
bom? Então, vamos lá. Antes de mais nada, todo mundo aqui já sabe ou já conheceu alguém que teve dor de ouvido, ou às vezes até teve também. E quando a gente pensa em infecção no ouvido, ela pode ter causa, como eu disse, viral ou bacteriana, certo? Por que viral ou bacteriana? Porque as IVAs, infecções de vias aéreas superiores, elas são, na maioria das vezes, virais. E o que acontece com isso? As infecções virais, ela tem uma meia-vida determinada. Só que os efeitos dela podem transbordar, ultrapassar outras situações, como até chegar e gerar uma otite. Vamos supor, se a tuba auditiva, tá, interna, que ela tem um canal por dentro do ouvido que drena a secreção auricular, onde tem os 3 ossos, martelo, bigorna e estribo, tá? Esses 3 ossinhos, eles funcionam em sinergia para levar os estímulos para transformar em audição no que você ouve, tá? Então, assim, é muito importante que você entenda que a dor de ouvido, ela pode começar tanto com uma infecção da parte de dentro e uma infecção da parte de fora, ou simplesmente uma inflamação, tá? Os problemas disso são vários. Por quê? Muitas vezes nós temos que saber se a causa é bacteriana ou infecciosa ou viral. Porque bacteriana demanda antibiótico. E a antibiótico terapia, ela é um problema. Hoje a gente liga a antibiótico terapia a uma solução de várias doenças, mas também a problemas diversos, como obesidade, doenças autoimunes, disbiose e por aí vai. Por isso que antibiótico é prescrito pelo médico. E por isso que você tem que ir ao médico. Quando tem um restinho de antibiótico, você tem que descartar. Doa para o posto de saúde para eles dispensarem quando precisar. Entendeu? Mas não guarda aquele resto, às vezes, de amoxicilina que você tem. Não guarda um resto de antibiótico que sobrou, porque quando você tiver qualquer coisinha, você vai ficar na tentação de tomar achando que aquilo resolve. E às vezes era um quadro só viral, tá? Então, assim, as infecções, elas ocorrem normalmente com febre, o que a gente chama de sinais logísticos também. Calor, rubor e edema no local. Tem pessoas que podem chegar até ter infecção que escorre para fora, principalmente aqueles que já tiveram ruptura do tímpano. Tem doenças que, quando são crônicas na região auricular, vai sempre ter que passar pelo otorrino, porque o otorrino ele vai ter os aparelhos necessários para fazer a avaliação correta, tá? Uma otite que está de repetição, às vezes seu tímpano perfurou, às vezes ele está soltando secreção cronicamente, às vezes você tem uma inflamação contínua no tímpano, entendeu? E aí as pessoas falam, mas doutor, vira e mexe eu fico surdo por conta da cera, eu posso passar o cotonete no meu ouvido? Não é legal, gente. A cera no ouvido, ela entra como proteção. E se você passar o cotonete lá dentro, você está tirando a proteção e aumenta a predisposição de infecções de ouvido e inclusive risco de perfuração do tímpano, tá bom? Então, assim, ela protege contra insetos quando entra, porque ele agarra e não consegue o inseto andar lá para dentro. Ela protege contra o meio que evita, como é cera, ela evita que fique úmido, porque ela é impermeável, a cera é impermeável. E aí, quando a água bate, a água escorre, tende a sair. Eu vou chegar lá nos sintomas, tá bom? Então, se você quer higienizar o ouvido, higieniza a parte externa completamente e a parte aqui, ó, da beirolinha, tá tranquilo, lá dentro não. Ah, doutor, mas de tempo em tempo eu fico surdo e me tampo o ouvido. E aí, ó lá, ó, cutuquei o ouvido e acabei inflamando. É isso mesmo. E aí, o que acontece? Você foi e acabou que foi empurrando a cera lá para dentro e ela tampa o tímpano. E quando a cera tampa o tímpano, você fica com a rolha de cera. E aí precisa de lavar. É interessante que seja lavado com um otorrino, porque se tiver perfuração timpânica, pode dar problema maior ainda. Muitos médicos não gostam de fazer esse procedimento no pronto-socorro, na unidade de saúde, tá? Eu já o fiz algumas vezes
em pessoas que tinham um risco controlado, variável, mas assim, muitas pessoas não gostam de fazer e só falam que o otorrino pode fazer, deve fazer, para avaliar tudo completamente. Mas dependendo no dia a dia, gente, quando a gente está no SUS, igual eu já trabalhei um tempo, fiquei trabalhando 2 anos, é bem complicado, porque até a pessoa chegar no especialista às vezes demora muito. Outra hipótese que tem quando a pessoa tem a rolha de cera é utilizar, e o clínico já vai passar isso, produtos, remédios, que vão fluidificar a cera e escorrer, e normalmente uns 3, 4 dias você volta a ouvir e vai conseguir fazer tudo bonitinho. Normalmente, as dores de garganta andam junto das dores de ouvido, tá? Entendeu? E aí, isso ocorre de tempo em tempo, porque a infecção de via aérea superior pega tudo que está na sua cabeça, tá? Tudo, toda essa região. E aí ela inflama todas as mucosas, todas. E aí eu pergunto para vocês, você já reparou quando seu filhinho às vezes pega um resfriado que ele fica com dorzinha no ouvido? E o médico, na hora que vai examinar, ele vai ver a infecção pela vermelhidão do tímpano. O tímpano normalmente, deixa eu ver se eu acho uma imagem para mostrar para vocês. O tímpano, normalmente, ele é lindão, ele é bonitão assim, ó, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Não, essa imagem tá muito feia. Eu quero achar uma bonita. Eu vou achar uma imagem para vocês, tá? Do tímpano, que eu quero mostrar um tímpano bonitão para vocês. E o tímpano com otite. Olha lá. Ixi, tá bugado esse site. Bugadão. Bom, então assim, de qualquer forma, eu acho que no artigo a gente vai colocar. Mas isso aqui eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é legal. Olha lá. Quando vocês veem uma situação dessa, tá? Aqui é a orelha, o canal auditivo, a membrana timpânica. Essa, tá? E aqui, a gente depois da membrana timpânica tem o martelo, a bigorna e o estribo. E isso leva mecanicamente o som para essa região do ouvido que é a cóclea. E aqui tem o vestíbulo, que é o que faz as pessoas ficarem zonzas, lembra? Lembra que as pessoas ficam com labirintite? O problema está aqui, ó, no sistema vestibular, tá? Da pessoa. Então, como eu disse, antigamente, as pessoas quando tinham dor de ouvido, as mães botavam compressa. Para quê? Para fazer com que o pus que estava aqui dentro furasse o tímpano e saísse. É isso mesmo, ele furava o tímpano e saía. Muitas pessoas ficaram com o tímpano furado por conta disso. Entendeu? E zumbido de ouvido pode ter várias causas, inclusive glúten. Mas tem que ser avaliado várias outras causas, tá? Infecções, calcificações dos... Ó, gente, agora sumiu o nome. Ah, peraí, tem um nome. Vamos lá. Cotonete. A gente tem cerdinhas assim dentro do vestíbulo e elas ditam qual a movimentação que você tem. Otocones. Caraca, deixa eu ver se é isso mesmo. Otocones. Não. Esqueci o nome agora, enfim, mas depois eu falo isso com vocês. Mas é por isso que... Caraca, eu sabia isso aí de cor. Esqueci. Enfim. Mas... voltando para a infecção do tímpano. Quando ela tem dessa forma, por isso que quando você gripa e obstrui essa... Quando obstrui essa região da tuba auditiva, a pressão fica toda aqui dentro e você tem dor. Porque a mucosa dessa região ficou inflamada e fecha. E aí toda a secreção entra. Quando eu tenho coceira crônica no ouvido, isso pode ser dermatite, pode ser já um início de otite, entendeu? E quando você fica com inflamações crônicas, agressões crônicas ao ouvido, isso pode gerar problemas sérios.
O zumbido de ouvido tem que ser descartado também disfunções temporomandibulares. O que é isso? É aquilo que eu comentei ontem na live com a Carol. A articulação temporomandibular é essa aí, ó, gente. Ó. A articulação temporomandibular é essa, e ela é muito próxima dessa região. E tem muita pessoa com zumbido de ouvido e dor de ouvido que tá com dor aqui, mas eu posso comentar isso outro dia. Ah, eu até convido a Carol para fazer a live junto. Então, assim, mas o que você tem que fazer se você tiver com infecção? Você vai ter que buscar um médico, porque pode precisar de antibiótico. E as otites podem complicar muito, muito. Então, eu vou falar quais são os sintomas, os principais sintomas das dores de ouvido, das infecções. Dor no ouvido, dificuldade para dormir, vermelhidão no tímpano, o tímpano que é bonitinho, lisinho, ele fica vermelho e estufado. Comichão no ouvido, ou seja, coceira no ouvido sempre, fluido vazando das orelhas. Sintomas dos bebês, é difícil de verificar, mas normalmente dá uma vermelhidão no conduto, e a criança pode chorar muito sem causa aparente, e normalmente vai estar com o nariz entupidinho também. Tontura pode gerar, e as complicações a longo prazo ou a curto, quando é muito grave a infecção. Essa região está muito perto das meninges, e uma dor de ouvido maltratada pode virar meningite. Meningite. Isso é muito sério. Além disso, pode virar mastoidite. São duas complicações bem sérias da otite. Então, se você está com otite e está com sinal de alarme, está com esses sinais graves que eu acabei de citar, ou está sentindo com febre, prostrado, mal, vai buscar o médico. Se você está com dor no ouvido, busca o médico. Não fica enrolando, porque no início, às vezes, pode ser debelado com anti-inflamatório. Mas, quando está num quadro agudo, bichão, pode virar meningite, pode virar mastoidite. Busca o otorrino se você tiver condição, busca o clínico no pronto-socorro. Isso é muito sério. Então, assim, porque se vocês pensarem, é um ossinho bem fininho que tem ali dentro. E logo acima tá quem? A cachola. Você tem o sistema nervoso central em cima. E se esse ossinho supura, se ele fica podrezinho por conta da infecção e ele alcança as meninges, já era. Entendeu? Aí a complicação fica bem difícil de lidar. Fatores de risco para dor de ouvido. Crianças, normalmente, elas têm uma alteração da angulação da tuba auditiva, tá? E isso faz com que elas tenham até os 6 anos maior predisposição de dor de ouvido. Então tem que ter muito cuidado, entendeu? E outras coisas, vamos lá, fator de risco. Mergulhadores, pressão, pessoas que nadam muito e sempre têm umidade em relação ao ouvido, por isso que tem tampões, por isso que tem, às vezes, aquela cultura antiga de pingar álcool 70% para acabar com a umidade. Por isso que a gente fala que cotonete não é tão amigo seu assim e que tem que ter esse cuidado, mas eu já falei no início. Vamos lá. Cigarros e outras drogas tóxicas diminuem a imunidade e aumentam a predisposição a qualquer infecção. Nadar em água contaminada. Por quê? Se a água tiver bactéria e ela entrar lá e ela achar que é um meio bom para ela crescer, e aí? Tem que ir. Entendeu? Ela vai começar a crescer e vai lá e vai virar uma otite de fora para dentro. Agora, quando as pessoas têm infecção crônica, as pessoas que mais sentem dor no avião, quando ele sobe e desce, são pessoas que têm resfriados crônicos e sinusites crônicas. As sinusites crônicas, elas são mais difíceis de tratar. Quando a gente fala de uma infecção, a gente pode falar de cura. A infecção, ela tem cura porque a gente usou antibiótico, mata a bactéria. Mas, quando a causa é inflamatória crônica, a cura, o buraco é mais embaixo. A cura vai demandar de tratamentos, de retirar o alérgeno, de conseguir, talvez, chegar a um processo de cura mediante um tratamento multidisciplinar. Então, assim, sua imunidade está baixa? Precisa passar por um colega. Sua imunidade você está tendo dor de ouvido direto? Precisa passar por um colega. Muitas vezes até pelo infecto.
Porque às vezes a cultura da bactéria que você está lá não está sendo resolvida com o antibiótico que você teve. Principalmente se tem infecção de repetição. Aí vai ter que coletar a secreção para fazer a análise de qual bactéria está crescendo lá e qual que está causando isso. Então assim, pessoal, é muito importante que vocês tenham em mente que não tem como você manejar uma dor de ouvido sem passar pelo médico. É imprescindível. E se você tem as infecções de repetição, não é uma coisa rotineira, e você está tendo sempre isso é problema, você tem que buscar um otorrino, gente. É muito importante, tá bom? É muito importante. O Lota é muito legal, vou falar assim, qualquer dia desse eu falo, tá bom? Vou falar. Então, o tratamento, eu já comentei que pode ser com antibióticos e anti-inflamatórios, depende do estágio. Tem também que lavar muito a região nasal com soro sempre. Prevenção de infecção de ouvido, amamentação até 6 meses, isso muda a imunidade da criança de uma forma brutal, muda a microbiota intestinal e reduz todas as infecções do corpo dela. Dieta saudável, tira porcaria que isso muda a sua saúde, eu falo isso todo dia. Quem não se hidrata se mata. A água faz parte da sua nutrição, tá? Não se esqueça disso. Umidade tem que ser reduzida ao máximo, porque quanto mais umidade, mais predisposição a crescimento de fungos também. Doutor, eu posso ter fungo na orelha? Pode. E o tratamento de fungo vai passar pelo otorrino logo, porque é bucha, é complicadinho, tá bom? Então precisa de ser acompanhado pelo otorrino quando envolve fungo sempre. Aí na hora que vão fazer a otoscopia, normalmente tá preto lá dentro, preto, porque tem fungo. Não é pus, não é verde, não é aquele vermelho, não, é preto, fica preto lá dentro de fungo. Então assim, é isso que eu tô passando para vocês. E para vocês não acharem que saúde é só emagrecimento, não, saúde é tudo, saúde é estar bem, estar com energia, estar se sentindo bem, para você conseguir ter resultados espetaculares na vida. É isso. E não se contentar com coceirinha sempre, com rinite sempre, com não sei o que sempre, e por aí vai. Um beijo no coração, que Deus te abençoe. E se você chegou aqui até agora, compartilhe, por favor, porque deve ter muita gente precisando de ouvir esse recado. Passa lá no YouTube, se inscreve e depois lê o vídeo lá no nosso site, lê o artigo lá no site, www.drjulianopimentel.com.br. Beijo no coração, fiquem com Deus e eu tô muito feliz com essa corrente do bem que está crescendo cada dia mais. Tchau, gente. Fui!